Bom dia, bom dia. Hoje eu estarei aqui com vocês com uma convidada muito especial. O meu nome é Raniele, eu sou mulher, sou mãe, sou nordestina e com muita honra estarei recebendo aqui Sueli Ravache. Eu me intitulo Raniele Mamed, a psicóloga poetisa, e Sueli Ravache, a cigana poetisa. Então, com certeza hoje será um belo encontro. Iremos trocar conhecimento, aprender bastante umas com as outras. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos para esse grande momento. Sueli é luz, é coragem, é sabedoria. Sueli Ravache Costa é uma figura multifacetada e muito inspiradora. É nascida em Joinville, Santa Catarina. É conhecida, como eu já falei posteriormente, como a cigana poetisa. Ela integra diversos saberes. É advogada, é mestra, é escritora, é poetisa, é doutora e também ela é bailarina de dança cigana. A Sueli é bisneta de ciganos franceses e italianos, carrega em suas veias origens indígenas, negras, portuguesas e norueguesas. Essa riqueza ancestral da Sueli pulsa na sua escrita e no seu corpo em movimento. Ela escreve com o rigor da lei e a liberdade da poesia. É autora de diversas obras, como Sonhos nos Versos que Componho, Entre Crônicas, Poetizo Contos, Manouche, Romance Cigano, Manouche Ciganamente, de Francisca Colônia, Menina a Joinville das Flores, e também cordéis como Joinville Majestosa. Sueli é membro de academias literárias, é diretora jurídica de associação cultural e ativa em grupos de cordel como o nosso Cordel da Hora. A Sueli faz parte do nosso grupo, é ativa e constrói muita coisa da nossa cultura, muita coisa bonita, muita poesia. E hoje ela chega trazendo seu novo livro, Manouche, e muita poesia ancestral para aquecer essa live. Então, chega para cá todo mundo, fica aqui com a gente. Vamos receber a cigana poetisa. Já deixo aqui um bom dia para o Poderosas do Cordel, que já está na live, para a poetisa Lúcia e para a Suênia. Então, vou esperar o pessoal ir chegando e a nossa cigana poetisa para fazermos um belo encontro. Poetisa Lúcia dizendo bom dia, Suênia também, bom dia, sejam bem-vindas, obrigada pela presença. E falando da nossa convidada, dizer que ela nos brinda com 3 romances. Agora, 3 romances profundamente espirituais e sensíveis. O poeta Paulino Neto chegou por aqui, seja bem-vindo. Esses romances da nossa cigana poetisa são Manouche, Romance Cigano, Manouche Ciganamente e Manouche Sublime Redenção. Essa trilogia da nossa inspiradora Sueli Ravache
Nós estaremos falando mais sobre essa trilogia dela aqui, tá certo? E é uma trilogia muito rica. A trilogia narra o romance entre Cristal e Vladimir, atravessando vidas passadas, ancestralidade e também espiritualidade. Muito além de uma história de amor, trata-se de uma celebração da alma cigana e da memória ancestral. A trilogia é costurada por temas como reencarnação, morte, fé, acampamentos, castelos e laços eternos, sempre sob o olhar poético e afetivo da autora. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui hoje. Bom dia, Marcone. Veio ficar aqui com a gente. Marcone, que também é poeta. Segunda-feira vai estar lançando o livro Nação Nordestina, não é, Marcone? Aí em São Paulo. Vai estar lançando seu livro, O Universo de Versos de Marcone. O Meu Universo de Versos, o nome do livro dele. Com certeza será um momento lindo. Continuando a falar de Sueli Ravache, ela também é membro do grupo Desafios Poéticos e Poderosas do Cordel, onde segue promovendo a literatura popular com voz feminina e ancestral. Então vou olhar aqui se a nossa convidada já está por perto, já está chegando. Eu vou pedir que, se Sueli estiver por aí, já pode entrar na live, tá certo? Eu vou ler uma poesia aqui, enquanto Sueli chega. Eu vou ler a poesia no modo de Lúcia, que diz assim: tão bom ser assim festiva, alegre, sorrir para a vida, genuinamente atrevida, em modo contemplativa, ciganamente cativa, dançante, sempre entretém, reluzente, vai e vem, este norte bem traduz, quem tem sua própria luz, não apaga a de ninguém. O mote é da poetisa Lúcia e a glosa é de Sueli Ravache, a cigana poetisa. Enquanto isso, vou olhar quem chegou aqui. Risolene chegou aqui. Ademar, obrigada pela presença. E vou aproveitar o momento e trazer outra poesia que diz o seguinte: traz na fala resistência e no gesto rebeldia, feito reza e cantoria, mistura dor com cadência, não cala na onipotência do seu opressor serpente, pode ser mansa, valente, tempestade e ventania, mulher que faz poesia tem um jeito diferente. E a glosa é minha, Raniel Mamed, e o mote da poetisa Lúcia.
Vamos aguardá-la chegar. Enquanto ela chega, enquanto ela não chega, eu vou trazendo aqui o que a gente gosta, que é o quê? Poesia. Eu vou trazer uma poesia aqui para vocês que diz assim: Assim começa meu dia com a linda serenata do passarinho na mata, cantando com alegria. A garganta chega chia, a floresta festejando. Aí o sol vem raiando e a luta me determina. Quando o galo de Campina começa o dia cantando. E a glosa é de Generosa Batista e o mote é de Maria Antônia. Continuando com poesia, vou trazer uma glosa da nossa poetisa nordestina Nilda Cordeiro, no mote do nosso poeta, que está presente aqui na live, Ademar Rafael. E ele disse o seguinte, e Dona Nilda Cordeiro, a poetisa, disse o seguinte: ecos perdidos no vento, feridas que não sarou, palavra presa engasgou na voz do esquecimento. Não se escuta o lamento entre soluços e bramidos, brados do abismo caídos, mas pela vida reluta, raramente alguém escuta o grito dos excluídos. Sueli Ravache já entrou aqui, já está mandando convite, vamos lá. Sueli, eu estou tentando te habilitar aqui para que tu entre, certo? Sueli, minha querida, eu enviei o link para você. Tente entrar por esse link, por favor. Poeta Chico Furtado entrou, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, obrigada pela presença.
Bom dia, poeta. Poeta Chico Furtado, bom dia. Seja bem-vindo. Eu vou ler uma- um soneto da nossa poetisa Risolene Santos. E ela disse assim: Nosso amor, que ele seja para mim a companhia, que eu me torne o que ele mais deseja, que eu faça feliz e que ele veja que é motivo de amor e de alegria. E sejamos leais a cada dia, não importa onde um ou outro esteja, que ele seja só meu e que eu seja a pessoa que ele mais queria. Que eu sempre o proteja do perigo, que eu sorria com ele e ele comigo, que eu cuide bem dele e ele de mim, que eu seja para ele o seu abrigo, que ele seja bem mais que meu amigo, que o amor entre nós dois não tenha fim. Risolene Santos, a nossa poetisa e participante também do nosso Cordel da Hora. Sueli, querida, eu não estou conseguindo te habilitar, certo? Para entrar na live. Não sei o que está acontecendo aqui. Sueli, eu vou enviar novamente o convite para você tentar entrar, tá certo? Você enviou para mim um pedido. É, eu estou clicando em aceitar, mas não está indo, tá bom? Então, vou enviar novamente o link para ti. E os nossos internautas que estão aqui com a gente, obrigada pela presença e nos aguardo que vai dar tudo certo. Ó, Sueli, Marconi está dizendo para você clicar na câmera com o símbolo de mais e pedir para entrar na live. Eu vou colocar o link aqui nos comentários para você tentar entrar, tá bom, Sueli? Aí você clica nesse link que eu te habilito aqui.
dar tudo certo. A gente aguarda pacientemente. Enquanto isso, o que mais a gente tem é poesia e a gente sabe fazer. Então, eu vou apresentar aqui mais uma que diz o seguinte: uma casa singela no sertão foi a minha primeira moradia. Tinha um vasto terreiro que eu varria para brincar fogueira de São João. No quintal tinha a casa do pilão, bem ao lado também tinha um poleiro e a casinha das tralhas de vaqueiro, que papai as guardava com cuidado. Hoje em dia, ali tudo está mudado, só lembranças ficaram no terreiro. Risolene Santos e a ponte é Lúcia, poetisa Lúcia. Vou compartilhar com vocês uma poesia que diz o seguinte: numa manhã de beleza, a plantação orvalhada, escutando a passarada, fazendo um lindo coral. Para mim é especial, recebo como presente. Agradeço imensamente seu abraço matinal. O mote é de Andréa Borges e a glosa é de Generosa Batista. Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, seja bem-vinda. Eu estou te ouvindo, mas Oi? não, eu estou te ouvindo bem, não, Ah, mas não estou te vendo. Você está me ouvindo e me vendo? eu vejo você, para mim aparece as duas telas divididas normalmente. Só deu um trabalho federal, já mudei, inclusive, saí dos meus dados, fui para outra internet, desabilitei aquela e fui outra, porque eu queria descobrir qual era o problema, porque eu pedia, eu via você falando, eu via ali assim, seu pedido foi enviado, só não tinha o acesso. Enfim, estamos aqui. Certinho, então seja bem-vindo, Sueli. Obrigada. Eu não estou te vendo, certo? Mas eu estou te ouvindo. Então a gente vai dar sequência aqui, tá bom? Certo. Os demais veem a gente, as duas, porque eu vejo você e eu dividindo a tela. Você está superior, eu estou na parte de baixo aqui, normal.
E diz para mim que tem mais 5 ali assistindo, parece. Será que... As pessoas que estão aqui na live estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Digo, respondo. Então tá tudo bem, né? Tá tudo bem, então. Então vamos lá, Sueli. Antes de você chegar, eu já tinha te apresentado aqui ao nosso público, mas eu vou te apresentar novamente, tá certo? E aí você complementa, porque quem mais sabe de você é você. Sueli Ravaz Costa é uma figura multifacetada e inspiradora, nascida em Joinville, Santa Catarina, conhecida como a cigana poetisa. Ela integra diversos saberes, é advogada, é doutora, é mestra, é escritora, poetisa e bailarina, com raízes ciganas francesas, italianas, indígenas, negras, portuguesas e norueguesas. Sua escrita carrega uma ancestralidade rica e viva. É autora de obras como Sonhos nos Versos que Componho, Entre Crônicas, Poetizo Contos, Manouche, Cigano, Manouche, Ciganamente, de Francisca Colônia Menina Joinville das Flores e Joinville Majestosa. Também atua como diretora jurídica de uma associação cultural e é membro de academias literárias e participa ativamente do grupo Cordel da Hora. A sua trilogia, Sueli, Manouche Romance Cigano, Manouche Ciganamente e Manouche Sublime Redenção, que foi o Manouche Sublime Redenção foi o seu último lançamento, não é isso? Sim. E eu gostaria que você complementasse a sua apresentação, dizendo para nós quem é Cigana Poetisa. Então, bom dia de novo. Um abraço para todos que estão nos apreciando e que vão nos assistir depois, em especial para o nosso canal Cordel da Hora, né? Onde eu também participo, sim. Quem é a Sueli? A Sueli é uma joinvilense que nasceu no mês de julho, logo ela é canceriana, intensa, profunda, sentimento sempre. Para o bem ou para o mal, o sentimento intenso, profundo. Mãe do Neto e da Isabela, que são a razão e a emoção da minha vida. Na verdade, essa apresentação me bastava, com um adendo de que eu sou tricolor do coração, torço para o Fluminense do Rio de Janeiro, talvez porque o encarnado, as 3 cores ali remetam às 3 cores de Santa Catarina, meu estado do coração, à Itália, que também está no meu sangue, né? Pascherini, passarinho, quer dizer em português, que são os ancestrais que de lá vieram. Então, a pessoa que ama vinho, adora chocolate, não vive sem café. Esse é um pouquinho de mim, assim, adora colorido, adora escrever, ama escrever. O resto, vou te dizer, Ranieri, com todo o respeito à sua titulação também, são meros títulos, não levaremos conosco e não dizem quem eu sou, né? A gente passa pela vida adquirindo porque precisa viver, precisa comer, nada vem de graça, mas eles não dizem nada sobre mim. Sou chamada de doutora, sim, toda hora, até por força de um decreto-lei, que o advogado é o único que pode ser chamado de doutor, se for falar bem da verdade, né? Não é fazer o doutorado. Na lei, a princesa Isabel quis agradar a um bacharel de direito da corte e esse decreto nunca foi derrubado, está lá, que advogados são doutores. Fiz doutorado, fiz, mas nada disso. Eu sou a Sueli Ravaz, cigana poetisa, escritora. Compreendido, Cigana, compreendido a sua fala. Sueli, o que foi que te inspirou a escrever a história de Cristal e Vladimir? Aí é o lado familiar, porque em 1851 chegou uma barca aqui em Joinville, na minha cidade, que, para quem não sabe, fica no norte do estado de Santa Catarina, faz divisa com o estado do Paraná, e está a 1h30, mais ou menos, da capital, Curitiba. É a maior do estado, é um berço de indústria, de trabalho, e quando Dom Pedro I resolveu dar em dote
dote da Francisca Carolina, a quarta filha, irmã de Pedro II, que casou com Felipe da França, o príncipe, esse dote englobava as 25 mil léguas que constituem Joinville, dá quase 1.300.000 quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, 3 vezes a capital metropolitana de Curitiba cabe aqui dentro, de tão extensa que é a minha cidade. Mas ela é provinciana, ela é grande e guarda o interiorano aqui dentro, sabe? É gostoso. E aí chegou uma barca Colón trazendo imigrantes alemães, suíços e noruegueses. No meio deles, o cigano Adalbert Ravache, que já na barca casou-se com uma norueguesa, Ana Manch. Então, a história vem bem da Idade Média, um pouquinho para frente, que, claro, eu não li, eu não vi, não tinha foto, mas eu ainda conversei com meu avô, pai de minha mãe, que falava 8 línguas, era um homem muito culto, tinha muitos livros, foi com ele que eu me apaixonei pela literatura. Conversei com o Bisa ainda, bastante, que era Alberto, o nome dele, e mais velhinhos, e eles iam passando coisas, né? O que eles ouviram, eles iam contando. A gente era pequena, eu e meus primos, a gente ficava encantado vendo o vô limpar caranguejo, sabe caranguejo? Ele gostava de limpar, era aquele estanque de cimento cheio de caranguejo, e ele limpava para cozinhar para a gente e contava as coisas, e eu ia gravando. Eu cresci amando panos, anéis, brincos coloridos, e quis contar a história de Cristal e Vladimir, que, segundo o que me foi passado, viveu na França, lá pelos idos de 1800 qualquer coisa, se apaixonaram, eram muito felizes, tiveram uma história triste, né? Mas eu não sei tudo, assim, e quando eu não sei, eu vou lá e preencho com a possibilidade que a escrita, né, nos dá, a criação. Muito bem, maravilha. Minha querida, como é que você equilibra na trilogia Manouche os elementos históricos, espirituais, românticos da cultura cigana? Primeiro, eu me baseio, como eu te falei, no que me foi contado sobre esse casal, o que eles viveram. Então, eu situei numa determinada época lá, e como eu não sei ao certo os locais, até porque se tu procurar, joga no Google Ravache na França, vai aparecer um monte de pontinhos. Mas se você perguntar se a França tem ciganos, eles vão dizer que não tem. Eles não gostam de admitir essa realidade, mas tem. E então eu situei, assim como existe no Rei Arthur, a floresta de Brocéliande, e que essa floresta era o reduto do mago, né? Dizem que Rei Arthur tinha contato com ele e tudo, né? A bruxa que lá viveu, toda essa outra história. Eu peguei esta floresta nos idos antigos, fui pesquisar qual é a vegetação, qual a planta, tudo que lá se adaptava e fui inserindo para que eu trabalhasse com coisas que existam, né? Não fictícias. E fui criando. Então, é muita imaginação mesmo, porque de fato eu não vivi aquele momento, né? Sim. Sueli, você me traz na sua fala agora que houve um processo, né, de apagamento dos povos de origem cigana. Como você diz, na França eles não dizem que tem cigano, mas tem, não tem povo cigano, mas tem. Então a gente vê aí um processo de apagamento desses povos. Mas a gente sabe que esses povos eles ocupam todos os lugares da Terra, não é isso? É isso mesmo. Sim, o Holocausto não foi só judeus e nem só de negros, né? Foram milhares de ciganos exterminados também. Porque tudo que não era puro, né, tinha que ser eliminado na concepção da raça, né? E os ciganos, na verdade, não é uma raça. Não tem uma etnia tipicamente, puramente cigana. Existe uma concepção de viver livre, solto, sem uma religião, embora sigam muitos preceitos do cristianismo, porque o cristianismo também não é o que diz a Igreja Católica, os dogmas. Cristianismo é o que Cristo
queria que Pedro levasse ao mundo, né, a palavra dele. Mas aí vem o homem, a ação dele, a criação de religião e coisa e tal. Então o cigano não tem uma religião, mas ele tem o que ele acredita, a sua fé. Tanto que também adotou Sara Kali como padroeira dele, né? E hoje em dia a Igreja Católica também a tem como santa. Ela foi cuidada quando estava ferida por povos ciganos e ficou com eles até o fim. Né? Onde os ossos dela estavam, que depois foi retirado para ficar na capelinha, que a igreja reconheceu, mas ela estava com ciganos. E o cigano espalhado por tudo quanto é lugar. Não escolheu ser nômade porque quis, eles foram sendo tirados dos espaços em que estavam, diferentemente do que dizem, a origem é indiana. Não é. Hindu é hindu, cigano é cigano. Podem, exatamente, não podem como viveram também na Índia, estiveram, o que é bonito e gostam, é inserido nos hábitos, no costume, inclusive linguajar, mas não são indianos. E a origem mesmo, a mais remota que se ouve, são pessoas vivendo nesse estilo dentro da Turquia, do Paquistão e da própria Grécia. Eu sempre costumo dar por referência, existem vários, mas existe um que se chama assim, o Império Otomano. E quem escolhe o certo dentro desse nome, assim, na Netflix, eu acho que tem ainda, mostra aquelas tendas enormes turcas, aí você entra, tem uma ala, aí entra, tem outra, vai, até chegar nos aposentos, é baú, é ouro, é almofadas, é coisas de veludo. Isso era o que vivia ciganamente, sabe? Tinha um rei, tinha um príncipe, tinha gente de poder, de aquisição e aquisitivo. E só que tem que sair. A terra já não tem água que possa sustentar o povo. Outra situação que faz eles começarem, os mongóis que chegam, né, atacando tudo e todos, estuprando, ficando como o homem que aceita ser um guerreiro, né, com a criança que não tinha, se tinha certa altura eles matavam, tinha que ser pequena para ser educada dentro dos preceitos deles e ser os guerreiros do mundo. Então teve uma série de coisas que fez certos povos, certas etnias irem, sabe, se espalhando. E quando tu chega em bando, diferente, colorido, choca um sistema, né? Choca as regras, ainda mais se você não quer se inserir nelas. E aí foi criando isso do os ciganos, o povo diferente, o preconceito. Manuche, o nome do meu livro. Pensa que no meu livro eu uso como principal ali, que foi assim que meu avô e os ancestrais passaram, ele dizia minha Manuche para ela. Mas Manuche era o termo que o francês fazia assim, os Manuches. Era com desdém, sabe? Então eu transformei o desdém numa palavra amorosa e que encanta quando quem lê a obra. Bem. Ah, que maravilha. Parabéns, Sueli. Minha querida, nesse campo, né, onde permeia vários estigmas, como foi para ti assumir a tua ancestralidade cigana, né, em meio a esse território por vezes hostil? Então, eu fiz letras, depois eu fiz 2 anos de economia, mas desisti da economia, e fui fazer o direito. Dentro de uma cidade, como eu te disse, colonizada por alemães, predominantemente, suíços e noruegueses, e muito fechada. Meu avô, pai da minha mãe, já usava os terninhos de linho branco, trabalhava, Fundição Tupi, uma grande empresa de Joinville. Wilson Nilson Bender era um diretor da Tupi e meu avô era assessor dele. E ele foi prefeito de Joinville umas 2, 3 vezes. Então, meu avô era sempre o assessor dele, para lá e para cá. Meu avô já viveu fora dessa... Né, o pai dele também não viveu em grupo, com bando, com tendas. Né? Mas tu imagina, numa cidade alemã, que hoje em dia, Joinville, se tu perguntar quem é de Joinville, vai ser mais raro. Tem muita gente de fora que tem filhos joinvilenses, porque ela é muita indústria, sabe? Ela é a Manchester catarinense, por isso, por ter muito emprego. A pessoa vem para cá, numa cultura fechada. Olha o que eles tiveram que enfrentar.
Aí eu vou fazer direito, que já é uma estrutura fechada também, não é muito popular, né? É, eu assumir isso veio mais tarde. Eu era uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma adulta, que sempre usou roupas compridas. Claro que eu uso mini saia, eu uso tudo, mas eu adorava o balanço dos panos, as sedas, o colorido. Mas eu não dizia que eu era cigana. Tanto que tem pessoas que agora, mas você, eu disse, pois é, eu podia dizer, eu seria aceita como fui no judiciário, em festas, em alguma sociedade aqui joinvilense, talvez, não sei. Vou te contar um caso recente. Eu vim há 10 dias agora da Feira do Livro de Joinville. E eu vou vestida de cigana, não todo dia, mas vou. E mesmo quando eu não estou, as pessoas veem a cigana. Ou tem um pano amarrado, uma coisa. Mas no dia que eu estou de cigana, é mais evidente. Aí tu olha assim, quem passa, nem quer te olhar. Tem o que vem para o teu stand, né, para conversar, para saber. Mas tem quem não. E aí estava passando uma moça assim, ela me olhou, eu sorri, ela olhou. Eu disse: posso te mostrar meus livros? Porque é assim que a gente faz, sabe? Se a pessoa não para voluntariamente, convida, porque ela está olhando, né? Aí ela: poder pode, mas eu sou da religião. Ela falou assim para mim. Aí eu falei para ela: mas quem disse para você que eu não sou da religião? Qual é a sua religião? Aí ela falou: eu sou católica. Eu disse: eu também. Batizada, crismada, fiz primeira comunhão e começamos a conversar. Mas ela veio com preconceito, né? Então isso eu sinto até hoje. Mas assumi sim. E pela primeira vez o stand estava escrito Sueli Ravache, embaixo, cigana poetisa, e embaixo, autora de Joinville. Então todo mundo sabia que chegando naquele stand estaria a Sueli Ravache, uma cigana poetisa e que era de Joinville. E muitos vieram, graças a Deus foi uma feira legal. Mas eu senti hoje em dia o preconceito. Então não foi fácil. E eu assumi isso como escritora. Antes eu escrevia, até colocava no Face, Sueli Ravache, cigana poetisa, depois de um período lá. Sempre teve quem soubesse também, sabe, Raniele? Mas não foi uma coisa assim muito fácil. Eu tive que ir contornando. É, é uma situação, esse apagamento é uma situação lamentável, mas a gente, nossos ancestrais, eles precisaram lutar muito para se sustentar, para manter vivo os nossos corpos, e nós somos fruto dessa resistência, e por isso também é a nossa força, né? Por isso também é a sua força. Enquanto eu vou para a próxima pergunta, Sueli, Oi. eu vou ler uma glosa sua, que você fez no mote do nosso poeta tabirense Marcondes Santos, e você disse o seguinte: vou Oi. magicando na escrita com muito esmero no verso, espalho pelo universo esta paixão tão bonita. A mente não fica aflita, pois escrevo com amor. Sou poeta condutor, com toda dedicação, na minha imaginação, crio amor, sigo escritor. Desculpa, atravessei a do Marcondes Santos. A ponte aqui é sua, Sueli Ravache. Mas está valendo. Nesse gancho, Uhum. eu queria te perguntar: quando foi que a sua escrita, quando foi que a poesia ela te encontrou? Quando é que você se percebe, olha, eu sou poeta, eu sou Desde, poetisa? desde os meus 7 anos de idade, eu sempre escrevi. Se você dissesse assim, a flor é bela, eu ia dizer, a flor é bela e me encanta. Ah, essa flor, a tua beleza, ninguém suplanta. Eu era assim. Tanto que a professora do segundo ano, ela falou que eu ia ser escritora, porque eu sempre estava fazendo. Eu aprendi em casa a escrever com a mãe, então quando eu fui para a escola, eu já sabia, sabe? Eu fui na idade certa, tudo, mas eu já sabia. Então eu conseguia escrever mais rápido e um pouquinho além do que os coleguinhas que estavam aprendendo. Então ela percebeu, mas você é boa para escrever. E foi assim, desde eu escrevia em guardanapinho, ia guardando as coisas. Eu não trouxe, acho que está no carro que eu estava na feira. Sabe aqueles álbuns que capa é durinha, tem uma foto fofinha na frente, e aí tu abre, é só branco e tu vai enchendo, assim?
Eu tinha uns 15 cadernos daquele, tudo eu registrava. Então é desde novinha, mas e sempre poetisa, por isso que eu escolhi Cigana Poetisa. Eu podia fazer uma redação, eu publicava alguma coisa no jornal da minha cidade. Todas as empresas que eu trabalhei que tinha jornal interno, eu fazia publicação lá e convidava os outros a publicar. Mas a minha verve assim sempre levava para a poesia. Até que eu li a Duas Flores do Castro Alves, que é meu patrono na Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional Joinville, ocupa a cadeira 13 lá, aqui em Joinville, e eu achei que ele escreveu para mim a Duas Flores. Porque ele fala de rosas, e eu amo a rosa, alguns me chamam de rosa. Então, assim, a poesia foi uma coisa que eu acho que ela foi me achando e eu fui caminhando junto. E é isso. E falando em rosa, Sueli, eu estou com um soneto seu, Ah, que é A Rosa e a Virgem aqui. ai, meu Deus. A Rosa e a Virgem, de Sueli Ravache, cigana poetisa. Onde Eu fiz para o nosso grupo de sonetistas. Foi um desafio lá que tinha que fazer, né? E eu fiz sim, a Rosa e a e, Virgem. então eu vou ler aqui. Segredo. Aguardar calmaria, mudez. Suave cristal nos oferta seu brilho. Em seda, esculpida em frondosa nudez. Soltou-se sem pudor cada nó do espartilho. Sufoco, desejo de um beijo na tez. Na frente da musa fiel andarilho, tombado, perplexo, sem ter lucidez, inerte, largado, no frio ladrilho. Eu vejo na rosa a mais bela da noite, janela mostrando perfil deslumbrante. Pudesse, lhe dava carinho em açoite. Dourado da derme, vem tão fascinante. Queria tomá-la com ímpeto e afoite. Ah, pétala virgem, no amar flamejante. A rosa e a virgem de Sueli Ravache. Que maravilha. É. Minha querida, você me trouxe que essa sua trilogia, né, traz essa questão de familiaridade, de ancestralidade, de espiritualidade. Você me trouxe também que houve da sua escrita um enfrentamento para transformar alguns preconceitos, né, através da sua escrita. Então, tu consideras que a tua escrita, ela é uma forma de reparo ou de justiça ancestral? Olha, eu não via assim. O que eu faço? A gente faz trabalho voluntário nas escolas, né? A gente vai lá, faz palestra, faz oficina de cordel, faz apresentação de dança cigana. É um movimento que de vez em quando a gente está em algum lugar falando. E quando tu chega lá e ouve isso, ah, mas cigana rouba criança, ah, mas cigano isso. Eu vou lá e desmistifico essas coisas. Eu conto como acontece a lenda da criança roubada, né, e coisa e tal. Mas, para a escrita, eu não pensava assim. Mas quando eu percebi que tem quem defenda com razão, e necessitando ainda, infelizmente, hoje em dia, o povo preto, né? Que, na minha cidade mesmo tem quem faça literatura indígena, que nós temos aldeias indígenas, eu também tenho um índio no sangue. Eu vi que o povo cigano era esquecido. E como eu te disse, eu tive que um tempo deixar de lado, não manifestar. Embora todo mundo dizia, meu Deus, é claro que você tem isso, porque a tua forma de vestir diz, e tal. Mas aí eu vi que é necessário e agora eu não deixo mais escalada. O acontecer essa obra foi natural. Eu estava feliz quando eu escrevi o primeiro, Manouche, Romance Cigano. Ele tem um fim que choca um pouco, mas ele agradou e eu estava bem. Mas as pessoas falaram assim, amei, faz outro. Aí eu contei mais um pouquinho no Ciganamente, de novo. Eu estava feliz. Não, Sueli, tu tem que fazer porque um romance legal, ele tem uma trilogia. Aí vim com Sublime Redenção. Fechei. Eu quero que Cristal e Vladimir fiquem nesta obra. Ontem
mesmo, tinha um vídeo circulando de uma pessoa que leu, que ela quer mais, ela ainda fala, ai, tomara que Cristal volte no outro romance. Não é a minha ideia. Já estou trabalhando em outro romance cigano, eu provisoriamente estou chamando de Pássaros de Deus, porque eles se consideram também pássaros de Deus, livres, voantes, por aí. E sempre vai ser assim, a Sueli sentimento, emoção, que romanceia por isso, mas que dá um recado social. Porque eu acho que o nosso papel de escritor também tem que ser socialmente útil, ser crítico, né? Pode fazer valer essa escrita que denuncia, que defende, que valoriza, né? E que não deixa ficar esquecido também. Então, a ideia inicial não era, mas agora com certeza sempre vai estar tendo assim essa verve de utilidade social na escrita. Que maravilha, que maravilha. Gente, vocês que estão assistindo a gente aí, convidem outras pessoas para assistirem também. Eu estou aqui em território nordestino, recebendo a poetisa, a cigana poetisa Sueli Ravache. Então, compartilhem esse momento com eles para que a gente possa estar aprendendo, para que a gente possa estar crescendo enquanto pessoas que aprendem com a Sueli e cresce e evolui, que é esse um dos nossos propósitos. Minha querida, qual é a tua cidade que você está? No momento eu estou falando da cidade de Princesa Isabel, Que certo? é a Terra da Luz? É a terra da luz. Não. É a terra da luz. É sim, a Não, terra da luz. nesse território nordestino eu não cheguei ainda. Ainda não chegou? É encantador, é maravilhoso. Tenho certeza que vai amar quando vier. Seja bem-vinda. Países são importantes, né? É porque recentemente, eu sempre tinha ido, eu fui até o Espírito Santo, Bahia, e aí parei. Aí, muito criança, eu tinha ido no Rio Grande do Norte, mas criança. E agora, recente, eu fui Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Mas foi uma loucura, assim, 15 dias em tudo um pouco, mas não cheguei na terra de vocês. Vou falar aqui com quem chegou agora recentemente, que foi a Suênia. Bem-vinda, obrigada pela presença, Suênia. Poetisa Mariana Antônia, poetisa Maria Antônia, está dizendo apresentação. Muito obrigada, poetisa. E também quem chegou aqui foi o nosso poeta Marcílio, disse que chegou no final. Chegou no seu tempo, poeta, e obrigada por chegar, viu? Ali, dando continuidade aqui à nossa entrevista, como você mesmo já nos trouxe, houve esse processo de apagamento dos povos, e com isso, muitos mitos foram se criando acerca desse povo, que é uma forma de negar a origem, de negar a identidade, de apagar mesmo. Eu vou estar fazendo algumas perguntas relativas a esses mitos, que eu trouxe alguns, e tudo bem para você? Sim, vamos lá. Esses dias, há uns 15 dias aí, eu estava conversando com um poeta e eu disse assim, olha, eu acho que essa história do povo cigano também, eu acho que vai se acabar. Por quê? Porque não se pode escrever nada do povo cigano, eles não podem escrever uma letra. Faz 15 dias que eu vi isso. E hoje eu estou aqui conversando contigo, né? Uma mulher de origem cigana e que escreve. Isso que eu ouvi é mito ou verdade, poetisa? Ele é cigano? Não. Pois é. Deixa eu te mostrar aqui o prefácio do primeiro Manusci. Não sei se dá para ler o nome ali embaixo. Marcelo Vassiti, presidente da União Cigana do Brasil. Ele está no Rio de Janeiro. Ele é um empresário lá. O irmão dele é um maestro, Ricardo Vassiti. Faz muito trabalho até para Globo, sabe? E eles não têm acesso ao que dizer quem não é cigano, porque os ciganos são assim, é os Sinti, Sinté, era tudo Sinti e Sinté, um clã só. Quando o Sinti achou, que nem o meu ancestral que chegou em Joinville e já casou na barca com uma norueguesa, que podia socializar,
Alguns acharam que não podia. Aí surgiu o clã Romani, que chama de Rom, ou os Calon. Eles foram se separando. Esses vivem num nicho que o casamento é entre as famílias ciganas, os clãs ciganos. Né? Os Sinté não, eles se misturam. Mas mesmo se misturando, se você pedir para o Marcelo ou para o Ricardo, que foram criados ainda, eu não, eu já peguei meu avô socializado, alto cargo na Fundição Tupi, o pai dele também. Sabiam alguma coisa, mas não falavam o dialeto, né? Eles não, eles falam o dialeto, eles gravam até músicas no dialeto, na língua, e se você disser, diz o que essa música me traduz, ele não vai te dizer. Aquilo é do povo. É a forma que eles querem. Como o índio vive lá nas aldeias e tem um certo chá, que é eles, é a receita. E às vezes eles vão passando, né? Mas eles preferiram assim. Então, tem coisas que eles não revelam. Entendo que houve uma época que eles se escondiam mesmo, porque até na guerra eles tiveram que se camuflar, tiveram que se esconder, se infiltrar, porque senão eles morriam muito mais. E não teria nós aqui, né? Vamos dizer. Mas não vai parar de ter escrita, porque sempre vai ter alguém registrando, alguém pesquisando. Eu sou uma dessas, que enquanto vida tiver, eu vou deixar registrado coisas que eu conheço, coisas que eu sei, e que é possível, como, por exemplo, você sabe o que significa a moeda? É a prosperidade. Está no meu livro, nesse aqui. O lado da cara representa o material mesmo, aspecto material do mundo. O outro lado é a espiritualidade, seja ela na concepção que você tiver, de um Deus Tupã, a lua para o índio, do Deus católico, entendeu? Mas é isso que uma moeda para o cigano significa, o lado material, o lado espiritual. Quando ele falece, eles queimam a carroça ou o local com os pertences dele, se for possível. Se não for, que está na cidade, mas coloca-se uma moeda junto. Por quê? Para pagar o barqueiro que vai transportar na viagem espiritual. Então, tem umas coisas assim que você pode dizer, e tem coisas que não se quer que diga. Então, respeita-se. Mas tem sim quem escreva e sempre vai ter. Até porque a gente é procurado por curiosidade. Tu não tem noção. Eu passei por uma situação de preconceito que eu te contei. Mas muita gente vinha no stand e acabava saindo com as minhas obras porque quer conhecer, porque admira, porque sente a energia boa, sabe? Então, não vai parar, não. Sempre vai ter. Não vai exterminar o cigano. Até porque, às vezes, ele vive e não diz, como Elvis Presley, Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Brasil. A poetisa Cecília Meirelles, são todos de sangue cigano. E alguns nem disseram por quê? Por causa do preconceito. Será que todos amariam tanto assim o rei do rock se ele dissesse que era cigano? Castro Alves, meu patrono, é cigano. Nem todos sabem que ele é cigano. Só penso que ele é moreninho. E que é o poeta que defendeu a abolição da escravatura, né? O poeta condoreiro, o último período do romantismo na literatura brasileira. Mas ele é cigano. Então, é meu papel esse, divulgar, tirar, porque eu sempre costumo dizer assim, Ranieri, vamos comigo. Queimou a luz na tua casa. Tu chama alguém porque tu não sabe fazer, eu acho, né? Eu não sei consertar, mexer em eletricidade. A gente chama um eletricista que conserta e às vezes cobra caro, no outro dia estraga. Aí tu chama o mais baratinho e ele conserta e funciona. Tem uma diferença ali de preço, de conduta, de caráter, sei lá o quê. E eu vou condenar ele porque ele é um eletricista? Não. Cada um é cada um na sua essência e pronto, com erros, com acertos, né? Assim, o povo cigano, ele tem qualidades, tem defeitos, como todo ser humano, mas eu procuro valorizar o que é bonito, divulgar o que é bonito e colocar para o mundo que ele não precisa roubar criança, porque ele tem muitas para criar, e que ele é um ser humano de carne e osso, alma, coração, como tantos outros. Que maravilha. Nesse cenário, existe algum estigma, algum preconceito que você já sofreu ou que você escuta
de outras pessoas que sofreram, que sofrem? Algum estigma, algum preconceito que você queria abolir? E não é só para cigano, tá? É para tudo. É o pré-conceito. Se eu sair na rua, você vai saber se eu estou bem ou não olhando nos meus olhos. Eu costumo dizer assim, eles perguntam, tu lê a mão? Se eu quiser, eu vou ler uma mão. Se eu botar um baralho, eu vou botar um baralho. Mas eu não gosto. Eu gosto de olhar nos teus olhos e não é a tua íris que me interessa. Eu vou entrar em você e vou lá na tua retina. E se eu tiver uma mensagem para te dizer e eu achar que é para o teu bem, eu vou dizer, sabe? E agora você vai olhar nos meus olhos e vai ver que eles estão brilhando, que eles têm luz, que eles têm alegria, que eles têm energia. É assim que eu procuro ser. Mas se você me vê na rua, de repente você vai me ver séria e vai pré-julgar. Ah, que mulher exibida, snob, ou sei lá o que for. Mas é o teu pré-conceito. Você não veio me conhecer, você não me deu a oportunidade, como a moça que disse que era da religião, e aí ela acabou assim, vamos dizer, no popular, quebrando a cara, porque eu era católica como ela, né? E ela estava me pré-julgando. Então, o estigma que eu queria quebrar fosse com qualquer coisa, é o pré-conceito. Muito bem. Querida, você teria gostaria de compartilhar com a gente algum escrito aí de algum dos seus livros, alguma poesia? Vamos na sorte aqui. O último é Manussi Sublime Redenção. Aliás, quem fez a apresentação do meu livro, Manussi, não, o prefácio, é a nossa amiga Lúcia. Esse é o último, Sublime. Esse é o primeiro. E o Ciganamente, cadê o Ciganamente? Está aqui, é o segundo, né? Mas eu vou aqui no Manussi Sublime Redenção com este soneto. Antiga em meu peito faz brasa candente e nunca esmorece, das cinzas renasce, singrando o celeste a brilhar resplendente, estrela de luz no olhar, minha face. A cada jornada sou seu confidente, encontro em seus lábios fervor para o enlace, navego em seus olhos meu mar reluzente, parceiro no leito, bem preso no embrace. Manouche, amor, vida e paixão, meu prazer, desenha em meu corpo um caminho dourado, gravando o desejo de um novo querer. Faz juras, no céu nosso encontro marcado, amor pactua no além, florescer, semeia o destino nas dobras de um fado. Sortilégio em um fado, eu batizei esse soneto. E é como se Vladimir estivesse falando para sua Manouche cristal. Eu criei dessa forma e ele está aqui abrindo o meu livro. Que maravilha, que coisa linda, poetisa. Existe algum escritor, alguma escritora de origem cigana que te inspira? Olha, no momento, não tenho um nome para te dizer assim, mas o primeiro, Castro Alves, que eu disse que ele tem origem cigana, né? Ele me arrebatou quando eu li a primeira poesia dele, eu li tudo dele e releio. Ele, para mim, assim, é o meu exemplo maior. Porque ele faleceu com 24 anos, você sabe, né? Com um tiro dele mesmo no pé, porque não travou a espingarda, né? Estava caçando. Tu imagina se esse monumento reconhecido mundialmente tivesse vivido. Eu tenho 61. Se ele tivesse vivido 60, 70, 80 anos, o que esse homem seria, então? Se com pouca idade, com pouca produção, digamos, ele já é tudo isso? Para mim, ele é o maior, até hoje. Ai, posso ser boba agora? Agora eu quero ser boba. Eu tenho um livro em que chama-se Entre Crônicas, Poetizo Contos. Quem tem, agora aqui assim, ó, nessa última linha, o prefaciante, que é o Roberto Rodrigues de Menezes, nosso padrinho aqui da Academia de Cordel, ele fala que a Sueli tem Sensíveis a Roubos, de Castro Alves, Cassimiro de Abreu e Luiz Delfino, que é um poeta catarinense. Então, quando eu li que eu posso ter um pouquinho desse meu patrono, ganhei meu mundo. O meu legado já está feito. Mas eu não, no momento eu não consigo pensar um outro nome. A Cecília.
amo a Cecília Meirelles, e ela tem origem cigana. As poesias dela, meu Deus. Tem uma chamada Bailarina, então, muito especial, né? Que eu também sou bailarina, também gosto de dançar. E então, eu fico com esses dois. Mas na atualidade diz que tem uma pessoa boa. Vou te contar Bom, uma. Sueli Harashi, a cigana poetisa. que maravilha. Essa nós conhecemos e aprovamos muito bem. Vamos brincar, né? Ser feliz é Ser importante. feliz é muito importante. Terias algum conselho, alguma orientação para deixar para as mulheres que escrevem, para as jovens escritoras que têm essas raízes ancestrais? Ou algum. Ó, Pode falar. se, se fizer bem para a alma, que é isso que eu penso, tá? Tudo que vai para o papel sempre tem a minha alma, ó, aquela coisa assim, ah, foi o eu lírico. Pode, às vezes, porque tem dia que eu estou triste e eu escrevo alegre, tá? E tem o contrário, né? Tô alegre e sai uma coisa triste. Então, às vezes, o eu lírico toma conta. Mas, em geral, tudo que vai para o papel tem a minha marca, tem um pouco de mim. E eu acho que é isso que a pessoa que escreve, seja jovem, seja mais madura, está nesse mundo, é colocar o sentimento. Porque é tão bonito quando você lê um texto, e tem uma frase que eu sempre digo, a Lúcia já deve conhecer, eu acho que eu nunca disse depois que você está ali no nosso grupo, quando você lê um texto e ele te toca, ele te emociona, ele te faz pensar, arrepia a pele. E aí eu costumo dizer assim, ó, é tão bonito que gostaria de tê-lo escrito. Porque não tem assim, a gente lê um texto de alguém, é tão bonito que a gente admira. E queria que fosse da gente, né? Então, eu acho assim, que não importa, porque eu escrevo em todos os gêneros, né? De literários. Mas se você escolheu poesia, crônica, conto, romance, não importa, cordel, que tenha sentimento. Quando ela é só técnico, bonitinho, dentro da regra, comigo perde ponto. Eu não sou nada no mundo da escrita, eu sei disso. Eu sou um pequeno sementinha ali, fazendo o seu caminho, trilhando. Mas na minha concepção, na minha humilde percepção, se ela não me toca a alma, se ela não traz um sentimento, só a técnica não me convence. Então, eu gostaria que a pessoa soubesse dominar uma técnica, mas que fizesse quem lê ser poeta, porque para mim quem me lê também é poeta, Uhum. porque se permite sentir, né? Não sei se eu consegui ser clara, mas é isso o meu recado que eu deixo. Muito bem, querido, muito obrigada. O poeta Luiz Gonzaga Maia, de Limoeiro do Norte, está aqui presente e disse que tem uma presença muito forte do povo cigano. A poetisa Lúcia disse que foi com muito prazer que fez o prefácio do seu livro. Ai, que A lindo. poetisa Tônia está aqui aplaudindo a gente. Quando o Luiz Gonzaga, ele é nosso padrinho na Academia de Cordel, e quando ele esteve em Santa Catarina, ele me disse que, inclusive, tem um grupo no estado lá que ele gostaria que eu conhecesse, ou que ele foi num local que ele conheceu um grupo. Ele sempre fala isso mesmo, que tem já sentiu esse liame de perto. E provavelmente, aí eu vou para minha concepção da obra, né? Ela não é uma obra, eu vou deixar bem claro, gente, estilo Chico Xavier psicografada. Não é isso, né? Eu não sou Zíbia Gaspareto, que psicografa. Eu sou Sueli Ravache, a cigana poetisa de origem, que escreve um livro em que romanceia, dentro do seu poder de criação de escritora, usando fatos reais da família cigana, mas não é uma obra com psicografia, né? Então, eu tenho que deixar isso claro, porque a pessoa não... Mas é, assim, eivada, tomada de espiritualidade, porque o povo cigano é assim, intuição pura, é, espiritualidade acerbada, entende? Mas não é uma obra de psicografia. Isso tem que ficar registrado. Mas também, se o fosse, e se um dia for, eu vou declarar. Eu vou dizer, na capa do meu livro, Sueli Ravache, pelo mentor tal, pelo espírito tal, como Chico Xavier faria, né?
se eu fizesse esse tipo de literatura, que eu não faço. Eu nunca trabalhei com esse tipo de... como é que eu vou falar? Quando eles dizem que estão ali... Ai, me fugiu o termo agora, mas que ele psicografa, né? Eu não faço isso, tá? Eu tinha que esclarecer isso, porque já me perguntaram bastante também. Mas não tem, por enquanto, não tem psicografia. Compreendido. Eu estou aqui com outro poema seu, Sueli, que Oi. eu vou te pedir permissão para fazer a leitura. Enquanto isso, eu vou te mostrar que eu não sou só romancista cigana, né? Ó, cordel, 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 Vamos lá, cordel. mostra. Esse livro aqui, ó, lancei junto com o Manusci, o último. E embora fale de Francisca Colônia Menina, a Joinville das Flores Bailarina, ele é histórico, ele é poético, ele é crônico, ele é contos, ele tem de tudo aqui dentro, inclusive cordel também, né? Então, só para... E o primeiro é só poesias, e aqui eu acho que eu tenho uma ou duas metrificado, o resto é livre. Enfim. Compreendi. Qual a tua relação com a poesia metrificada, a poesia livre? O que tu diz sobre elas? Olha, quando eu comecei, eu era livre. Aí eu tive alguém que um dia me mostrou o cordel. Alguém não, alguém. Nem vou dar nome, porque outro dia eu vi que eu dei uma entrevista e esqueci uma pessoa, então eu acho chato quando a gente, né? Até quero corrigir agora. Porque esse primeiro livro, a Mel que me apoiou, e ela fez toda a revisão, e eu lancei o meu primeiro livro. Mas antes de eu lançar esse primeiro livro, eu publicava no Face, sabe? Depois que eu fui para o Instagram. E no Face, Mário Belloli, um historiador de Santa Catarina, de Criciúma, ele lia minhas publicações. E ele foi o meu primeiro apoiador literário. E você acredita que eu falhei citando nomes e ele ficou de fora? Então hoje, me redimindo aqui publicamente, Mário Belloli, acho que ele foi o primeiro de fora que era meu leitor e admirador. Então, no cordel, eu vou deixar de citar os professores que trouxeram para a sala, mas eu tenho 61 anos, eu fui alfabetizada e passei pelo... Você teve aula com slides no retroprojetor? Sabe aqueles slides que vai passando assim? Na graduação? Sim, sim, tive sim. Não é aquele que vai no retro lá, é aquele que tem um espiral assim, e cada slide que passa, pequenininho, tem o filme, projeta ali, bem antigo, tu não passou por isso, acho, você é mais jovem, né? Não, você está Eu falando tive... desses slides mais que passam no Não, retroprojetor. esses atuais. Aí, aquele, eu nem sei te explicar direito por isso, de tão antigo. E aí um professor, que teve um pai que esteve visitando o Nordeste, ele fez um trabalhinho na época meio sofrível, mas mostrou pra gente o que era o cordel e tal. A primeira vez que eu vi em fotinhos, assim. Não lembro, hoje eu sei. O meu patrono é Silvino Pirauá de Lima, né, na ACC, cadeira 4, que eu ocupo. O Rogaciano Leite, o Patativa do Assaré e outros tantos, né? Mas na época que ele passou lá, eu não decorei quem eram os nomes que ele trouxe. Mas ali eu soube que existia o cordel e muito popular, cultura lá do norte, tal, tal. E aí foi indo, vem um, vem outro, aí veio a Eliette. Aí sim, a professora Eliette veio já, ela foi a... Eu só não lembro se ela disse que foi em São Paulo ou se era Nordeste, meu, porque tem feiras em São Paulo que o nordestino está lá presente com os cordel, né? E com as gaitas, e tocando e fazendo até, aí não é o cordel, a cantoria, né? Ali, e ela trouxe para a sala. Foi a primeira vez que eu vi ali, com xilogravura e tudo. Então, teve tantos nomes que passaram, assim, não queria citar, acabei citando dela, até que chega na formação do grupo clássico em Santa Catarina, a gente escrevia no Escritores do Belo, e junto com a Mel, a gente foi para frente, né? E estamos no que estamos hoje. Mas é por aí o passeio, assim. E eu era livre. E sabe o que eu dizia? Que eu não gostava de ficar gessada. Por quê? Porque aí já na faculdade de letras, eu tinha uma professora que, se eu já amava ler, com ela era muito bom porque a gente se identificava, a gente destrinchava os livros, a gente ia na entrelinha,
estudar os poetas, os escritores. Aí um dia ela perguntou, por que que esse nome aqui, Gonçalves e Silva? Ela queria saber o E. E era o liame mais importante do nome. Costa e Silva. Ligar aqueles nomes era unir famílias. Aquilo era muito importante num certo período da história, sabe? O E, junção. Era mais importante que os sobrenomes. Enfim, então a gente fazia assim uma dissecação forte com ela. E ela começou a exigir. Vamos ler isso, vamos ler aquilo, vamos para Shakespeare, vamos aquele. E aí vinha muito poema, e ela queria que a gente escrevesse. Ela não ficava ensinando, ela era literatura. Mas ela queria que a gente praticasse os sonetos, a escrita, né? E aí tu tem que contar, tem que saber. E eu me sentia engessada, eu dizia, eu não suporto ser engessada, eu quero escrever livre, tanto que aqui só tem poema livre e tem 2 metrificadas, eu acho, só. Só que aí, de repente, tu vira. E não sei se acontece contigo, vamos fazer o desafio do cordel, ou do Desafios Poéticos, ou da Poderosa do Cordel, que a gente está. A primeira frase, tu vai e cria. A segunda parece que já vem mais automático, né? Ela vai encaixando, tu só confere que tá. Porque parece que teu cérebro entende, não, a Sueli está fazendo metrificado. Então é um processo que agora já é natural. E que às vezes também te confesso, quando é para escrever livre, opa, eu vou escrever livre, sabe? Hoje, então, mas teve uma época que eu dizia, não, não quero fazer métrica porque eu me sinto engessada. Compreendo. Tudo bem. Muito bem, minha gente. Eu vou estar aqui compartilhando um, um tema de Edionaldo Souza, onde a Sueli Ravache escreveu, Ah, meu permeando Deus. todos os desafios, e escreve também, né, coisas do Nordeste. Sueli diz o seguinte: Ah, o céu todo anuviado, mostrando o olhar marejado, alerta, povo, cuidado, todo mundo vai chorar. Temos que virar o jogo, há de se evitar o fogo, deixo aqui meu desafogo, no padrão à beira-mar. Chega de tanta fumaça, mãe terra feita em desgraça, pede e não faz ameaça, por favor vem me ajudar. Quero na praça sentados, ver olhos enamorados e muitos céus estrelados no quadrão à beira-mar. que legal. Muito bem, querida. A gente está caminhando aqui para finalizarmos a nossa live e eu gostaria que tu me dissesse como é resistir com tanta beleza, né? Com a beleza da Sueli. Resistir enquanto advogada, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto escritora, tudo isso que você é. E eu vou aproveitar para dizer aqui que, embora a gente, embora a gente tenha a gente agregue contigo essa percepção de que os nossos títulos não falam de nós, porque nós somos muito mais do que os nossos títulos, mas nós pertencemos a um lugar onde os títulos não era permitido a gente, né? Estudar, estar em universidade, foi uma luta, foi uma conquista. Então, por já ter sido negado a nós esse direito, a gente ostenta os nossos títulos para dizer assim, ó, estudar é importante, estudar liberta, o conhecimento transforma. Se vocês quiserem estudar, quiserem se inspirar, nós temos mulheres que inspiram, nós temos poetisas que inspiram. Então, embora sim, os nossos títulos não nos definam, né? Nós somos mais que isso. E me diga, como é para você resistir sendo a grandeza, a mulher infinita, né? Eu sempre digo que eu chamo de mulheres infinitas, eu chamo de pessoas infinitas, essas pessoas que, que escrevem, que são poetas, que têm consciência do ser humano que é, da origem que pertence. E eu vou deixar para você agora responder. Me repetindo a pergunta, como é para você resistir com tanta beleza, sendo essa mulher tão bela? E eu não estou falando somente de aparência, né? Eu estou falando de consciência, de identidade, de enfrentamento, de tudo isso. Então, eu vou te dizer o seguinte: quanto aos títulos,
É verdade, eles são importantes. Eu dou esse recado quando eu vou nas escolas por aí. Mas quando eu estava te ouvindo me apresentar, eu fiquei pensando, né? Não é o mais essencial de mim, mas você tem toda a razão. Até porque nós trilhamos e nos esforçamos muito para conquistá-los. Mas vamos à mulher bela. Eu costumo dizer que eu estou te olhando. Minha mãe e minha avó falaram assim: quando você acordar, olhe para o espelho e diga bom dia, sua linda. Porque você está vendo a pessoa mais importante da sua vida. E quando você disser isso, o teu dia vai fluir, porque eu não vou dar bom dia para outro se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz. Então, eu respeito muito, sim, o quem eu vejo no espelho, mas eu não vejo essa beleza, assim, física. Antes de tudo, eu tenho bem plena consciência dos meus defeitos, tal, mas eu sou vaidosa, então eu me cuido, né? Eu admiro o que eu sou porque eu me cuido. E eu só acho que tudo isso que você me disse, que a Lúcia me disse, que algumas pessoas que me gostam e se permitem me conhecer dizem, essa beleza que tu vê em mim é porque está em ti. Tu só vai enxergar em mim a minha beleza porque você tem. Como também você vai apontar em mim o meu defeito, a minha sombra, porque você está repleta delas. Isso quem diz não é Sueli Ravache, é Osho, espelhos nus. O espelho reflete o que eu quero, Sueli linda. Quando você tira o brilho do espelho, aquele aço que não tem nada, ele é um espelho nu. E ali está a realidade. O preto, o colorido, o alegre e o triste, tudo ali, porque nós somos iguais. Você vê em mim o que eu tenho. Então, muita gratidão se você vê a beleza e essa grandiosidade de mulher, porque você é igual. Essa é a sororidade que temos, né? Então, é assim que eu vejo. Mas também, para ser o enfrentamento, a gente tem que suplantar isso que por você ser mulher, como você disse, hoje a gente conquistou o poder de escrever, antes era anônimo, né? Escrevendo em outros nomes, como Cora Coralina, né? Com vários pseudônimos, porque não podia assumir. E então a gente tem que enfrentar. E para enfrentar, tem que passar até pelo machismo, às vezes, porque eles te olham, ai, é bonita, e aí eles só querem ver o corpo e a beleza. Principalmente se você é bailarina, tá? E tem a coragem de publicar, porque eu não vou esconder se a cabeça de outro é curta, eu não tenho culpa. Eu sou bailarina, eu me exponho se eu quiser, vai ver maldade quem quiser, quem respeita, me respeita, né? Então, esse enfrentamento tem que ter coragem mesmo. Então, eu vejo que todo esse conjunto em que você diz de infinitas, eu digo assim, as muitas que me habitam, a mãe, a advogada, a mulher que já teve parceiro, é, a, a que tem que enfrentar o desafio de publicar sozinho, porque eu não tenho, né, um grande nome, uma grande editora, é tudo independente, trabalho de formiguinha, todo esse enfrentamento é porque a gente ama o que faz, a gente ama a literatura. Eu acho que a beleza, quando a beleza maior está na palavra escrita. Música é lindo, interpretar é lindo, pintar é lindo, dançar é lindo, mas a palavra escrita, para mim, é a arte mais bela. Essa é a beleza para mim. Muito bem, que lindo, que maravilha. A gente vai caminhando para encerrar a nossa live. Eu vou compartilhar com vocês o que Sueli disse. Hum. Estou no beabá, só soletrando, e dedinhos um por um na contagem, descobrindo o sabor da malandragem, sua boca fixando e desenhando. Em ação, por meu corpo passeando, com a língua arrepia e vem me ler. E nas linhas o certo é se perder, não escreve, porém tem linguajar. Você não faz galope à beira-mar, mas calvaga em meu corpo para valer. Foi no mote de Paulinho Neto, Sueli, que você escreveu isso lá no Cordel da Hora, no nosso grupo. Então, você está trazendo coisas que eu até esqueci que tinha escrito, né? Porque é muita coisa, né? É todo dia. E aí eu penso, nossa, fui eu que escrevi isso, eu fiquei encantada com tudo que você trouxe. Muito Tem um legal. poeta aqui no vizinho, tinha, né, que ele já é falecido, no Pajeú, Ah, que ele dizia muita poesia. E aham. uma pessoa, um colega dele, decorava as poesias dele e depois recitava as poesias para ele. Ele dizia, rapaz, mas tu é um poeta bom, hein?
Tu é um poeta muito bom, porque ele não lembrava que ele mesmo que tinha feito. Porque a gente vai escrevendo, vai produzindo tanta coisa que depois a gente diz, nossa, eu lembro, mas lembro porque leram para mim, mas eu já não lembrava, né? Você vai lendo assim, eu lembro, tal, fiz. Mas é muita coisa, né? Eu fui numa escola outro dia que na homenagem final tinha um poema, e era meu. Ela começou a ler, eu disse, mas é meu, né? Tu vai reconhecendo, mas é muita coisa. A gente escreve todo dia. Outra coisa, aquele recado para o povo que escreve, escreva todo dia. Só a escrita diária te burila ali, tu vai ficando melhor, né? Se aperfeiçoa. E assim mesmo a gente erra, né? A gente aprende. Como eu te disse, adoro ler os outros, porque aí tu admira, tu tem vontade. Poxa, quanta coisa. Você mesmo que está nova no grupo, eu leio as coisas ali e fico pensando, que bonito, que ideia, esse ângulo eu nunca pensei, né? Acontece isso, então escrever todo dia, isso é muito bom. Excelente. Poetisa, Oi. é, vou só falar aqui sobre essa questão, né, que a gente é muito curiosa, que a gente é muito curioso e curiosas aqui com Ah, essa questão. Tá me ouvindo bem? deu umas falhadas, mas agora sim, vamos ver. Pronto. A gente é muito curioso aqui, curiosa com essa questão de ler mão. Pelo menos no lugar que eu moro, no chão que eu já pisei, Ah. existe essa questão de cigano ler mão. Uhum. E, embora a gente já saiba que tem coisas que vocês não repassam, que fica na oralidade de vocês, não é isso? Por É. vocês verem que é melhor assim para vocês. O que é que tu podes nos dizer sobre essa questão de ler mão? O que é permitido que tu nos diga? Que como tu consegue escrever, e tem gente que não, eu tenho uma amiga escritora que ela fala assim, Sueli, eu não tenho. Porque se você disser para mim, assim, escreve sobre chinelo de dedo, eu vou escrever o que tu quiser, poesia, é, cordel, o que você quiser. E ela diz que para ela escrever é um parto, que ela sofre. Eu não consigo entender isso, né? Alguém sofre para botar uma produção. No Desafios Diários, ela seria a chorona lá, porque não conseguiria escrever. Mas a mesma coisa, a leitura. A pessoa que sabe, porque aprendeu, e trouxe aquilo, ela lê. Só que nem todos sabem. Isso é importante dizer. E outra coisa, ser cigano é ser cigano que vive numa comunidade, numa etnia, não é tu ir na internet e ver uma pessoa vestida de cigano dizendo que lê a carta porque aprendeu, tá? Tem que ter essa distinção. As pessoas que falam em embuste, elas estão em qualquer categoria e local e profissão. E a leitura de cartas, a leitura de mão, é como a intuição ela está inerente ao cigano, ao que nasce cigano. Como eu também digo, eu tenho pessoas amigas que falam, mas eu digo, não fale isso. Você pode gostar do samba, você pode gostar do cordel, você pode gostar do poema clássico, e você pode gostar da etnia e dos costumes e do colorido da música, da dança cigana. Mas você não pode dizer que você é um cigano de alma. Alma não tem cor, não tem religião e não tem etnia. Ou você é cigano, você não é. Você não existe cigano de alma. E por que eu digo tudo isso? Porque, repito, é fácil você se vestir de cigano e dizer que vai ler a mão para alguém. Frequentar, aí eu já vou levar para a religião outra mesmo, a Umbanda, os encontros de candomblé ou não candomblé, e dizer que está recebendo uma entidade, cigana ou não, e dar uma mensagem. Você tem que ter muita responsabilidade com isso, porque o povo cigano nem gosta de que digam que em tal lugar tem alguém que recebe um espírito cigano. Embora aconteça quando tem a presteza, a idoneidade, mas tem muita coisa que é enganação. Agora, quanto à leitura, é dom, vem ali, não se ensina. Você sabia que a única pessoa que foi ensinada é uma dama da corte francesa, por ironia? Por quê? Porque eles não queriam dar valor para o cigano. Ela foi lá, ela era uma moça que tinha acesso à corte, e ela se chama Madame de Lermont, e ela aprendeu
com eles, se ficou amiga, conquistou isso de observar o significado quando estavam lendo, e ela pegou um baralho comum e começou a ler. E disse que fez previsões na corte francesa para um monte de gente, inclusive para Napoleão. Procure ler que você vai achar. Madame Lelermont. E elas têm o baralho dela, inclusive. Então, como ela conseguiu criar e ler, não sei se ela, vamos dizer, na espiritualidade ela fosse uma médium, sei lá, mas ela usou a leitura de cartas na corte francesa, mas como uma dama da sociedade, ela não era uma cigana, porque se fosse cigana eles não permitiam. E retomo, lê-se, mão, lê-se, cartas, mas é coisa de cigana. Abram os olhos com quem é esperto e engana as pessoas se valendo do misticismo, da espiritualidade, da intuição cigana. Muito obrigada por nos trazer essas suas informações muito válidas para toda a humanidade. Eu vou dar um... Posso dizer só? Vamos pegar assim, ó, aquele preto que conhece ervas, que faz chá, que a cigana também faz, e alguns chamam de bruxa por aí, que mataram na fogueira as bruxas. Aquela pessoa idosa que foi benzedeira, né? Todo mundo teve uma benzedeira na vida, para benzer de arca caída, de cobreiro e outros mais. Ele aprendeu com alguém, e ele faz, é o dom dele. A mesma coisa tem no povo cigano com essas coisas que você mencionou, e da leitura de mão, tá? Tá, muito obrigada. Minha querida, eu vou vir agora na chave para a gente tratar de um assunto cordel da hora, que eu queria demais conversar aqui contigo, para a gente finalizar. Que lá no grupo Cordel da Hora, a gente escreve de tudo, né? Homens, mulheres, escreve de diversos temas. E um deles é um tema muito polêmico na nossa sociedade, que é sobre escrever versos eróticos, sobre escrever sobre sexo, sexualidade. E eu fiz uma glosa lá que eu disse assim: fiz promessa para parar, fiz amarração e prece, mas o corpo não se esquece de onde gosta de pecar. É só o vento soprar que ele surge entre os produtos, feito anúncio de indutos para tentar me enfeitiçar. A cobra que sei matar ressuscita em 10 minutos. Eu escrevi isso e depois escrevi mais coisas referente a esse tema, que é um dos temas que a gente escreve também lá no Cordel da Hora. E quando a gente está escrevendo sobre esses temas, a nossa estrutura psicológica, ela precisa se sentir, pelo menos eu sinto assim, né? Que a minha estrutura psicológica eu preciso me sentir segura no espaço que eu estou para eu poder escrever uma glosa com um tema desse. E quando eu escrevi, eu fiquei pensando, né? Vou falar sobre isso com Sueli, vou perguntar o que é que ela tem a dizer sobre esse tema. E aí eu trouxe uma sua também para ler, que diz o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Você disse assim: trânsito de luz apagada ou até a meia-noite, lusco, fusco que seduz, acesa de madrugada, só eu, desenvergonhada, é neste grupo querido. Se quiser tapar o ouvido, o atrevimento borbulha, no sensual se mergulha, nos 10 de queixo caído. Lembrava dessa, Sueli? Dessa sua escrita? Lembro. O que é? Então. Sim. E aí, você se sente segura para estar escrevendo não só no Cordel da Hora ou sobre esse tema? Porque, assim, o que é que eu observo? Eu observo que esse tema, ele é muito censurado. E nós, enquanto mulheres, nós somos lidas, podemos ser lidas por algumas pessoas como sem vergonhas, como sem respeito, porque a educação sexual ainda é algo permeado por mito. Então, eu vejo que você escreve sobre isso também. Como é para você escrever sobre isso? E tem alguma retaliação do machismo? E quando eu me refiro ao machismo, eu não estou dizendo só os homens dizem alguma coisa com você, porque a gente sabe que o machismo atravessa todos os seres humanos. Eu vou trazer um depoimento pessoal, né, que comigo atravessa alguns preconceitos, né?
Quando eu escrevi, por exemplo, sobre a cobra, né, a cobra que eu sei matar, ressuscita em 10 minutos, eu ouvi o seguinte: você mata como? Perguntaram, né? Você mata como? Vindo de um homem, sendo que eu não estava ali dando abertura para dialogar sobre isso, eu estava só construindo poesia. Mas há muitas vezes esse entendimento de que se você está escrevendo sobre isso, então você está dando liberdade, você está dando cabimento para que eu possa muitas vezes ser até desrespeitoso ou desrespeitosa com você. Como é isso para ti na tua escrita e nas tuas vivências, Sueli? Então, eu não sei, eu estou me vendo aqui. Tu tá vendo que eu estou vermelhinha? É só para dizer que isso aqui já estava e que não tem nada a ver com o tema e a pergunta. Por quê? Eu venho do Nordeste, eu fui dar aula, que eu nunca dou aula, mas fui dar aula, e da aula eu fiquei 11 dias na Feira do Livro direto, e doente. Então estou recuperando ainda. Isso aqui é a febre voltando, tá? Então não estou vermelhinha porque eu assumo esse assunto. Desde o meu primeiro livro eu tenho poesias sensuais. O diferencial, eu não sou vulgar. Você nunca vai pegar um texto meu em que eu vou ser bem clara, que eu fale do sexo masculino ou do feminino de modo chulo. Eu vou usar metáforas, né? Eu vou fazer comparativos, eu vou ser sensual. Então, quando a Lúcia disse assim, o meu livro, a trilogia, eu descrevo as cenas de amor entre Cristal e Vladimir e os outros personagens, mas de forma sensual. Mas eu já ouvi que o meu livro era, ela é safadinha, e vindo de mulher, o que é pior, né? Mas aí eu te digo assim, safadinha, Deus criou o homem e a mulher, isso é da nossa natureza. Fomos criados para ter vergonha do sexo? Fomos, mas nós quebramos até esse tabu. Dentro daquilo que você disse do enfrentamento, das infinitas, das muitas que me habitam, está a mulher que não tem vergonha de falar desse tema. Ela só cuida com o palavreado. Eu não vou falar palavrão, você pode ver as minhas participações lá. Elas são sensuais, elas vão ao ponto, mas elas não usam uma palavra direta, chula, baixo calão. E quando eu vejo isso, eu não comento, eu não aplaudo, eu não dou sinal de vida. Só. Essa é a minha resposta, seja para o público feminino ou masculino que queira me julgar. Na rua, sim, tanto como você falou sobre beleza, por ser mulher, ter uma aparência boa, somos tratadas com certo. Aí vão ler um livro teu, podem pensar besteira, só que a tua intimidade, você é que permite, né? Ou chegar em você. Então, hoje em dia eu já sei avaliar, já tive, até em local público, eu vou te pegar o judiciário. Não é nem a minha escrita, eu era do judiciário, estou na sala em que eu sou chefe do gabinete, cuido e recebo todos para não chegar no juiz e ele poder trabalhar. Uma pessoa pega a minha mão e se passa comigo, me toca, sem eu permitir. Um advogado. Aí eu falei para ele, senhor, eu não sou utilidade pública, o senhor não pode me tocar. Pronto, bastou. Sabe? Então, você coloca o teu limite e a pessoa respeita. A escrita é o que eu quero dizer, não quer dizer que eu vou fazer com quem está lá lendo, ou que vai permitir que ele venha comentar comigo. E se vier comentar com educação, é que agora eu não lembro, mas tem gente nova e eu estava afastada por estar doente, cansada. Mas, por exemplo, o Marconi interage com a gente, o Paulino Neto, e eles sempre foram educados. Então eu não vi nada, né? E se ele vier falar comigo de boas, eu posso responder de boas. Agora, se eu ver que é uma conotação diferente, eu vou ignorar, né? E vamos supor que tu publicasse, você é tão querida, chegou agora, eu bem nesse período que eu interagi pouco, mas eu te leio e gosto do que está lá. Se você colocasse uma coisa que eu não. Eu só ia ficar quieta. É a tua, né? Você faz o teu filtro do que pode e o que não pode. E eu acho nosso grupo muito legal nesse aspecto, essa liberdade. Você fica se não quiser, não fica. Se alguém não gostar, não gostou, e vamos embora. Agora, pior é quando é pessoalmente, ou sempre tu escuta aquilo. Safadinha. Às vezes a pessoa é mais safada do que eu. Adianta botar uma cacharel até aqui, se cobrir até o pé, mas o caráter não ser tão ilibado para querer me apontar o dedo na minha ferida. Se é que eu tenho essa ferida, né? Tá, é aquilo que eu te falei, o espelho que reflete, né? Nem sempre está refletindo o que é a Sueli, está refletindo o que está dentro daquela pessoa, né? Mas enfim,
Eu acho que a nossa sensualidade equilibrada e tem que ser expressada. E eu escrevo sensualmente. Gosto de escrever. Muito bem. Eu vou ler uma poesia aqui de Yara Gomes, a nossa irmã de poesia. Ela disse: Lúcia puxa a safadeza, e a Mel também acompanha, e a Nilda logo se assanha, Rosa perdeu a pureza. A Fran também com certeza, Sueli tem respondido, de um jeito voraz bandido, Risolene bem caliente, solta sua chama ardente nos 10 de queixo caído. Que Viu? maravilha! Minha gente, então assim, a gente. Vou só mandar um abraço aqui para Risolene Silva, que entrou na live, disse: Oi, meninas poéticas, arrasem muito. É, Né, que sempre está ali também colocando uma coisa sensual e bonita. sensual e bonita. Lúcia está pedindo aqui que leia. Todo fim de romance é complicado. Sempre há um dos lados indeciso. Um diz não, outro diz é que é preciso que esse caso se dê por encerrado. Dessa vez eu fui mais prejudicado e não quero escutar isso jamais. Fui embora para a casa dos meus pais. Ela disse: vá logo e não complique. Eu dei tchau, esperando ouvir um fique, mas ouvi um sonoro, não dá mais. A glosa é de Pauline Neto e o mote é de Sueli Ravache. Lembrava desse mote, Sueli? Lembrava, lembrava. Quando vai ver, eu vou lendo assim, pois é Diga para uma tu ver coisa, como é que a gente consegue adquirir as suas obras? as minhas obras comigo, só comigo por enquanto, porque eu sou independente e quando tu coloca numa livraria, eles querem 40, 50% para eles e a gente paga caro, né? Então todo mundo que quer é só pedir no @Sueli Ravache ou no meu celular, que também está ali no Face e tal, e eu remeto. É assim que eu faço. Maravilha. Ou nas feiras, quando eu estou por aí, né? De vez em quando eu me enfio numa feira lá e fico lá vendendo, vendendo. Porque eu sou vendedora de livro, tá? Eu vendo livro. E eu vou lá, eu declamo, eu pego um pedaço do texto e fico lendo para a pessoa. Eu faço a minha venda mesmo assim. Eu sou vendedora de livro. E de Entendeu? cordel, é claro. Maravilha. Vai pensando aí um jeito que tu queres finalizar a nossa live, o que tu vais dizer, se vai recitar um poema, o teu jeito de finalizar, tá certo? Enquanto tu pensa, eu vou trazer uma poesia aqui do meu padrinho dos desafios poéticos, que eu chamo de pai da poesia, o Luiz Gonzaga Maia, que escreveu uma glosa para mim aqui e disse, escreveu agora, enviou aqui para mim. Tem uma filha adotiva lá em Princesa Isabel, que sabe fazer cordel, sempre muito criativa. Sua presença motiva, seu gesto é civilizado, deixa a marca de um legado, de uma mulher importante, revela um olhar brilhante, um sorriso empoderado. Muito obrigada, meu pai da poesia, Luiz Gonzaga Maia. Tá parabenizando a gente aqui também pela live, tá parabenizando você, Sueli. Obrigada, Tá obrigada. toda a Ele é nosso filosofia. padrinho da ACC, né? Isso. E eu vou deixar aqui espaço para você falar as suas últimas palavras aqui na nossa live. Então, primeiro eu quero agradecer a você por essa troca aqui. Adoro aprender com as pessoas e hoje aprendi bastante com você. Fazia tempo que eu não estava nessa posição, geralmente eu estou no outro lado, fazendo as perguntas. Quero pedir desculpas pelo início, porque realmente eu não sei o que aconteceu. Eu ficava ali pedindo e não vinha a resposta para mim. Mas parece que chegava para você, né? Não sei. Mas enfim, e eu queria agradecer a Lúcia pelo apoio sempre, por propiciar o canal da Hora, porque ali a gente tem essa liberdade de se expressar e deixar esse abraço carinhoso para todos. Sigam @Sueli Ravache, Sueli com Y. Se quiserem, peçam as minhas obras, que eu vou ficar bem feliz. E vou deixar uma poesia nesse que está no Manushe Sublime Redenção. Quando eu escrevo aqui dentro poesia que tem, eu intercalo no romance uns poemas, eu dou para a autoria da Cristal, a cigana que protagoniza o romance. E ela disse assim, porque eu escolhi esse, porque é sensual e porque fala da lua, que rege o signo de Câncer. Lua que a todos encanta, sedução no pratear, buscando só encantar, cada vez que se levanta.
reluz, cheia, se abrilhanta, sua pérola derrama, enfeitando sua cama, se espalhando lancinante, aguarda o viril amante, e além bem febril, ama. Muito bem, que lindo. Muito obrigada também. Foi uma honra receber você aqui com a gente, tá? Quero deixar o meu abraço para você, minha gratidão e esperar aí que um dia a gente se encontre, se conheça pessoalmente, mas eu estou muito maravilhada por ter te recebido, por ter aprendido contigo e todo o amor do mundo aí para você, na sua vida, nessa sua construção histórica, tá bom? Um grande Para nós beijo. todas. Eu também quero te conhecer em breve. Então, minha gente, Beijo. muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Obrigada, Lúcia, Obrigada. por nos proporcionar esse cordel da hora que vem construindo, vem fortalecendo a nossa cultura, que vem dando espaço a todas as pessoas para que a gente possa estar crescendo, aprendendo, apresentando o que já temos construído, como a Sueli, que veio falar, que escreve, que vende livros, que tem livros para vender, né, nessa perspectiva que ela nos apresentou. E procurem Sueli, comprem os livros dela, curtam e compartilhem aqui o Cordel da Hora, idealizado por a nossa colega poetisa, nossa irmã poetisa Lúcia. E um beijo para todo mundo. Tchau, Sueli. Tchau, obrigada. Gente, obrigada a todo mundo.